pouquinho sobre corrente alternada, né? Corrente alternada. Vou tentar fazer uma senoide aqui. Faz de conta que isso aqui é um círculo, tá? Bom, pessoal. Então, aqui vamos supor que a gente tenha a representação, tá? Do nosso gerador. Você sabe que a gente retira a corrente alternada através do conceito da lei de Faraday, né? Nós sabemos que a lei de Faraday, lá visto lá na eletricidade do módulo 1, diz o seguinte, né? Que um condutor imerso num campo magnético, quando ele se movimenta dentro deste campo magnético, surge sobre ele uma força eletromotriz induzida. Então o nosso gerador, ele usa esse princípio, tá? O gerador nada mais é do que um campo magnético e condutores girando internamente. Ou externamente, pode ser o contrário também. Pode ser o ímã girando e os condutores parados, ou o condutor girando e o ímã parado. Então, vamos supor que isso seja a representação destes condutores, essas bobinas, girando dentro de um campo magnético, tá? Então, nós temos aqui esse vetor aqui dentro desse círculo está girando em sentido anti-horário. Tá? Ele gira em sentido anti-horário, numa velocidade que nós chamamos de velocidade angular ômega. Então, ômega é o que nós chamamos de velocidade angular. Ele é dado em radianos por segundo. Tá? Essa é a unidade do nosso ômega. Este tamanho, o tamanho deste vetor, tá? Esse tamanho é o que representa a minha tensão de pico aqui, ó. Tensão de pico ou V máximo. Então aqui nós temos o V máximo, cuja unidade do V máximo, como vocês já sabem, né, é volts. Então, uma volta completa deste na verdade, esse vetor, né, quando é um vetor que gira, nós chamamos de fasor. Tá? O vetor é uma coisa estática. Quando ele está girando, ele passa a ser chamado de fasor. Tá? Certo? Então, o vetor, quando ele se desloca, ele é chamado de fasor. Então, este fasor, pessoal, ele quando completa uma volta inteira, ele completa um ciclo da minha senoide. Tá? E um ciclo, nós sabemos, né, que a denominação de um ciclo, o tempo que ele leva para percorrer um ciclo, né, é o que nós chamamos de período. Depois tem um ângulo, pessoal, que este fasor forma com eixo horizontal. Aqui está o eixo horizontal, né? O ângulo que esse fasor forma com o eixo horizontal, que nós vamos chamar de φ, neste caso aqui é igual a 0 grau. Por quê? Porque ele está saindo já dessa posição com ângulo de 0. E neste caso a senoide parte do 0. Mas ele poderia partir daqui de cima, por exemplo. Ele poderia partir daqui, ó. Se partisse daqui este fasor, este ângulo agora não seria mais 0, seria 90 graus. E a minha senoide não iria sair daqui. Aí ela sairia do ponto máximo. Tá? Vou fazer em vermelho, que vai ficar uma riscalhada por cima da outra, tá? Mas a minha senoide, para aquele ângulo de 90 graus, ficaria assim, ó. Ela sai do máximo, né? Fica defasado, né?
dessa outra forma de onda em azul. Já podemos aproveitar para falar em defasamento, né? Então aqui nós temos duas formas de onda de mesma frequência, porque a velocidade angular é a mesma, então a frequência é a mesma. Eu não falei aqui, mas esse ômega, ele é igual a 2 vezes o π vezes o f. Por isso que é radianos por segundo, porque a frequência é 1 sobre período, né? Então fica 1 sobre segundo e fica radianos sobre segundo. Então aqui nós podemos já ver o conceito de defasamento, né, pessoal? Que essas duas formas de onda, vermelha e azul, estão defasadas de um ângulo de 90 graus. Quem é que atinge o valor máximo primeiro? A forma de onda vermelha ou a forma de onda em azul? Hein? Quem é que está adiantada e quem é que está atrasada? Adiantada está azul. Mas quem é que atingiu o valor máximo primeiro? A vermelha. Né? Então, se a primeira atingiu o valor, a vermelha atingiu o valor máximo primeiro, ela é que está adiantada. 90 graus após é que a azul atingiu o valor máximo. Então, a vermelha está adiantada. Hein? Então, chegar primeiro não quer dizer que ela seja adiantada. A primeira que atinge o valor máximo. Tá? A primeira forma de onda que atinge o valor máximo é a que chega primeiro. Então, esta é a que está adiantada. Tá? Tu podes ver isso aqui através dos fasores também. Ó, aqui está o que eu fiz em amarelo e aqui está o que eu fiz em azul. Vou fazer aqui do lado aqui, ó, maior. Vou fazer aqui. Opa, vou botar o amarelo. Puta. Então, amarelo e aqui está o que eu fiz azul. Isso aqui está os dois girando, né? À esquerda. Então, assim. Quem é que chega primeiro aqui, por exemplo? Só que seria uma circunferência, né? Quem é que chega primeiro aqui? A amarela. 90 graus após chega a azul. Então a amarela está adiantada. A amarela, na verdade, eu fiz vermelho depois, né? Então a vermelha está adiantada da azul em 90 graus. Ou a azul está atrasada da vermelha 90 graus. Entendeu? Esse é o conceito de adiantado ou atrasado. Tá bem? Tá bem. Então, o ângulo φ, pessoal, o ângulo φ é este ângulo formado entre a horizontal. Tá? O ângulo φ é o ângulo no instante t igual a zero, ou seja, no início da minha forma de onda. Então, na equação matemática dessa minha forma de onda, que é esta aqui, ó, V é igual a V máximo seno de ômega t mais o φ, vai o ângulo φ também, porque senão essas duas formas de onda vão ter a mesma equação. E na verdade elas não têm. Vamos supor que esse valor máximo aqui, ó, seja 10 volts. Certo? Então vamos botar aqui, ó. E vamos supor que a frequência seja de 60 Hz. Então a minha equação da forma de onda em azul, vou fazer aqui na cor azul também, vai ser igual a V máximo, 10. Só um detalhe, né? Essa aqui é a equação, nós chamamos de equação instantânea da tensão. Tá? Equação instantânea da tensão. Então esse V aqui é em função do tempo, eu não coloquei aqui. Ó. Vou apagar aqui. É assim, ó, V em função do tempo. Tá? Então, por que em função do tempo? Porque inclusive aparece aqui, ó, o tempo. Certo?
Então, vamos apagar aqui também. E vamos colocar. V em função do tempo é igual a V máximo, que é 10, seno ômega. O ômega nós podemos calcular, né? Se o ômega é igual a 2 vezes o π e vezes o f, vai ser vezes 60. Isso aqui vai dar 2 vezes π vezes 60. Aproximadamente, tá, pessoal? Que exatamente dá 376,99. Mas vamos botar aproximadamente 277 radianos por segundo. Então, vai aqui, ó, ômega 277, não precisamos botar unidade, tá? Vezes quem? Vezes o tempo, mais o ângulo φ, que para a forma de onda em azul, nós vimos que o ângulo φ é 0 grau, que nem precisaria entrar aqui. Essa parte aqui, pessoal, neste caso, quando o ângulo φ é 0, nem precisa aparecer. Poderia acabar simplesmente aqui, ó, 10 seno de 277 vezes o t, quando o ângulo φ é 0, para estas senoides que saem do zero. Agora, a senoide cuja forma de onda é em vermelho, aí a equação dela vai ficar assim, ó, V em função do tempo é igual, o V máximo é o mesmo, 10, seno, o ômega é o mesmo, porque a frequência é a mesma. Então fica 277 vezes o t. Só que o ângulo agora nós vimos que é 90 graus. Então fica mais 90 graus. A unidade aqui eu me esqueci, né? Volts. Ali também volts. Tá? Por isso que nós temos que utilizar o ângulo φ na minha equação instantânea da tensão. Porque do contrário fica exatamente igual as duas, né? E isso aqui serve para quê? Para eu calcular exatamente o valor no ponto que eu desejar aqui na minha senoide. Qualquer uma das duas. Tá? Basta eu colocar ali o tempo em segundo e eu vou conseguir daí calcular o valor instantâneo. Porque você sabe que a senoide tem vários valores instantâneos, né? Infinitos praticamente. Nós podemos dividir infinitas vezes a minha senoide e eu vou ter infinitos valores. Tenho também o valor eficaz e tenho também o valor de pico. O valor de pico é o valor máximo. O valor eficaz, relembrando, é o valor máximo divididos por raiz de 2. Isto aqui, pessoal, isto aqui, o valor eficaz é o valor que o voltímetro de corrente alternada mede. Nós não conseguimos medir com o voltímetro o valor de pico, nem o valor máximo. Nós conseguimos calcular. Se eu pegar o voltímetro e medir, eu vou encontrar aqui em Pelotas, por exemplo, né? Em Pelotas eu vou encontrar, se eu botar um voltímetro ali, ó, na tomada aqui de casa, ou na casa de vocês aí, vocês vão encontrar 220 volts. Essa tensão é a tensão eficaz, que é igual à tensão RMS, que se diz também. Qual a tensão máxima aqui de Pelotas? A tensão de pico. Aí eu tenho que pegar e usar essa fórmula aqui ao contrário. Eu tenho que fazer 220 vezes raiz de 2, que dá aproximadamente igual a 311 volts, se não me falha a memória. Certo? Ah, mas eu quero medir o valor máximo. Tens que pegar um osciloscópio. O osciloscópio te permite medir a tensão máxima. Certo? Porque aí tu vais ver a forma de onda na tela do osciloscópio, vai ver a escala que está utilizando, né? E aí, se for analógico, né, multiplicar pelo número de divisões, aquela história toda, vai ter o valor. Ou se for um osciloscópio digital, já vai te mostrar direto, né? Valor de pico, valor eficaz, frequência, período, tudo. Tá? Então, tens ali os 311 volts em Pelotas. Em Rio Grande, já temos outra situação, né? Em Rio Grande, deixa eu apagar esse gráfico horrível aí que eu fiz aqui.
em Rio Grande, a tensão de Rio Grande é 127 volts, vulgarmente conhecida como 110, mas é 127 volts, tá? Essa é a tensão eficaz, que é o que eu meço com o voltímetro, que é igual à tensão RMS. Se eu quiser saber a tensão de pico em Rio Grande, eu tenho que pegar o 127 e multiplicar por raiz de 2. Essa eu não me lembro. 127 vezes raiz de 2. Ó, 179,6. 179,6 volts. Então, pessoal, quem leva choque na tomada, ele não leva só. Ele não recebe a tensão 220 volts, ele recebe a tensão máxima de 311 volts aqui em Pelotas. E lá em Rio Grande, 179 volts, porque está presente, o gráfico está ali. Ó. Assim como em certos momentos ele tem zero, não tem choque nenhum. Só que isso aqui é tão rápido, né? Numa frequência de 60 Hz, a senoide passa pelo zero 2 vezes num período. Então, em 60 Hz, nós vamos ter 120 vezes a tensão igual a zero. Certo? Mas também 120 vezes a tensão igual a 311 volts. Tá? Então essa é a sensação que tu vai ter. Por isso que é perigoso um choque numa tomada elétrica. E mais perigoso por quê? Porque a tua mão, geralmente, quando tu leva um choque em alguma coisa, a tendência tem é de apertar o músculo, né? Os teus nervos contraem e tu não consegue te soltar. Então é perigoso esse tipo de choque. Em Rio Grande também é óbvio. Tá? Mas essa equação, pessoal, vamos mudar de tela aqui, que está muito poluído isso aqui. Essa equação, vamos botar aqui a equação em azul, era tensão em função do tempo, era igual a 10 vezes o seno de 2. Não, acho que não é 277, é 377. Acho que eu calculei mal. Espera aí, 2 vezes o π vezes 60. É 377. Pessoal, aqui tá mal, tá? Corrijam aí quem estiver copiando. Aqui eu troquei, aqui não, em vez de botar 2, eu botei 3, cara. Isso aqui, ó. Isso aqui é 3. Tá, aqui é 3. E ali de baixo também é 3. Ainda bem que tem o tempo de corrigir. Então aqui, ó, é 3. Oh, raios. 377 vezes o T mais 0 grau. E a em vermelha, V em função do tempo é igual a 10 seno de 377 vezes o T mais os 90 graus. Como é que se utiliza essa equação agora, pessoal? Eu quero calcular, digamos, a tensão em determinado tempo, tá? Então vamos supor aqui que a nossa frequência seja os 60 Hz. Ok? Então a frequência é... Supor não, já está aqui, né, o ômega. O ômega já está aqui, incluindo dizendo que está em 60 Hz. Então não dá para supor nada, tem que usar 60 Hz. Então o período, pessoal, de 60 Hz, né, o período é igual a 1 sobre 60, que vai dar 16, alguma coisa. Deixa eu ver. 16,67 mili. 16,67 milissegundo. Então a minha senoide, vou fazer aqui maior, grandão. A minha senoide em azul não está bem proporcional, tá? Mas esse tempo daqui até aqui, ó, aqui nós temos o período, tá? Isso aqui é igual a 16,67 milissegundos. Então, aqui no meio dela, nós temos período sobre 2. Aqui, nós temos período sobre 4. Aqui, nós temos 3/4 de período. E aqui nós temos o período inteiro. Não é π, é período, t. Ou seja, aqui nós temos 8, alguma coisa milissegundos, tá? Aliás, aqui na metade, né?
Aqui na metade nós vamos ter 8,33,5, né? 335 milissegundos. Aqui nós vamos ter 4, alguma coisa milissegundos. Tá? Então é fácil nós sabermos o tempo desses momentos. Tá? Mas vamos supor que eu queira calcular, eu quero calcular a tensão aqui no período sobre 4. Que tensão que ela vai ter? E nós já sabemos, tem que dar igual ao valor máximo. Né? Porque neste ponto aqui ela está no valor máximo, em período sobre 4. Em período sobre 2, ela tem que estar em 0. Em 3/4 de período, ela tem que estar em menos tensão de pico. Então, se eu colocar esses valores substituindo aqui nesse T, é o que eu vou encontrar. Certo? Agora, claro que aqui tem um detalhe nessa equação, pessoal. Isto aqui, lembrando, é em radianos por segundo. Tá? Então, isto aqui isso aqui, ó, 377 vezes, vamos supor que seja o período sobre 2 ali, tá? Vai dar 8,3 e alguma coisa, né? 33, 35, 16,67 divididos por 2. 335. 335. Quando eu multiplicar isso aqui, vezes 377, eu vou encontrar 3.142,29 mais um 5 aqui. Mas qual unidade? Radianos por segundo. Então, quando eu for tirar o seno, eu tenho que estar com a minha calculadora em radianos. Desculpa, aqui não é radianos por segundo, aqui é radianos, né? Porque aqui o T é em segundos, né? A velocidade disso aqui é radianos por segundo. E o tempo é segundo, ele corta aqui, tá? Então não tem esse segundo aqui. Mas então, quando eu for calcular, quando eu for tirar o seno deste valor, eu tenho que estar com a minha calculadora em radianos. Ou tenho que passar isso aqui para graus. Aí eu tiro o seno e multiplico por 10. Quando eu fizer isto para este tempo, eu tenho que encontrar essa tensão aqui igual a 0. Certo? E quando eu for fazer para este aqui, eu vou ter que encontrar os 10 volts, que é a tensão máxima. Porque para a forma de onda invermelha, lembrando, né, que a forma de onda invermelha, ela estava assim, ó. Ela saía daqui em máximo e aqui ela estava em 0. Ela estava adiantada de 90 graus. Mais ou menos assim. Mais ou menos assim. Então, se eu usar esse mesmo tempo aqui, ó, 10 não, menos 10, né? Que é o tempo que eu estou usando, ó, eu vou encontrar menos 10 volts aqui. Só que tem que utilizar estas conversões na calculadora, porque aqui, novamente, vai estar em radianos por segundo, vezes aquele 8,335 que é em segundo, corta aqui, fica em radianos. E aqui está em graus. Eu não posso somar radiano com grau. Ou eu tenho que passar os 90 graus para radianos, que vai ser igual ao π-meios, aí sim eu posso somar. Ou eu tenho que passar esse valor 367 para graus para somar com 90. E depois eu tenho que utilizar a calculadora, né? Ou em radianos ou em graus, conforme eu tiver com a minha calculadora. Certo? Outra coisa, pessoal, eu acho que até tem uma questão ali na revisão para vocês, que é o seguinte: este alfa, tá? Este alfa aqui, ele é dado em graus, só que são graus elétricos, tá? É a única diferença, a única palavra que altera é elétricos, tá? Porque é dentro do meu gerador, tem a ver com a rotação deste fasor, tá? Mas é igual, um círculo tem 360 graus elétricos, certo? Então, vocês, por exemplo, nós
vamos fazer aqui uma relação. Ó. 360 graus elétricos, certo? Que é quando aquele vetor dá a volta inteira, nós temos o quê? Um período, certo? Que neste nosso caso é 16,67 milissegundos. Ok? Com isso também, dessa forma, através de uma regra de 3, aí não com essa equação, nós podemos calcular qual tempo, né, nós temos para qualquer lugar que nós tenhamos aqui nesse gráfico, relacionando com graus, tá? Aí, por exemplo, eu posso lá, bom, em, sei lá, 43 graus, qual o tempo vai ser? X. Então, x vai ser 43 vezes isso sobre 360 graus. Aí eu vou ter o tempo exatamente nos 43 graus daquele meu vetor ali, ó. Tá? E vai ser mais ou menos por aqui assim, né? Um pouquinho menos do que 45 graus. Então, aí eu consigo com isso calcular o tempo. Aí, com o tempo, eu boto, se for pedido, né? Ó, atenção, eu boto o tempo aqui, na minha fórmula da equação instantânea. Aqui não, né? Aqui. E aí eu vou ter o valor da minha tensão, se for pedido, tá?